Vamos lá para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, porque é o doutor do Antigo Testamento, né, Marlon? Doutoronômio. Isso é o Marlon que conta essas piadas. É Deuteronômio, né? O doutor do Antigo Testamento. Então, Deuteronômio, tá? Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. A gente está com problema, não está aparecendo a letra ainda. Já está agora? Vocês são demais, pessoal da mídia aí. Até aumenta esse mês, viu? Então, capítulo 6, versículo 6 e 7. Então, Deuteronômio meia dúzia, versículos 6 e 7, diz assim a palavra de Deus. Está aparecendo aqui, está aparecendo, né? Então. Até aumento, então. Só o Marjorie. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Aqui está aparecendo, então você, por favor, você que está aí pela internet, presta atenção aí na leitura. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno, agora sim, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Até aí, tá bom? Fecha os teus olhos, peça para Deus falar o teu coração através desta palavra. Você que está nos acompanhando aí pela internet também, se você pode, feche os teus olhos e peça para Deus falar com você através desta mensagem, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Nos abençoa, Senhor, através desta mensagem. Fala com cada um de nós hoje. Ó Deus, que os nossos corações sejam cheios da tua palavra, a ponto de transbordar, Senhor, a transbordar para estar alcançando outras vidas também, e que esta palavra a gente possa aprender, guardar e também ensinar outras pessoas. Então, Senhor, nos abençoa com a tua palavra e muito obrigado por ela, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Hoje, um domingo especial, domingo que é domingo dia dos pais, né? Então uma data muito comemorada, e eu orei e falei: Senhor, eu quero dar uma palavra para os pais, que uma palavra que serve para todos nós, mas aqui Moisés escreve este livro e ele dá essas orientações da parte de Deus, que serve para todos nós, mas eu quero, claro, colocar mais para os pais. Então você, papai, aqui o versículo 6 fala que essa palavra estará sempre no nosso coração. Então é importante que a gente tenha a palavra de Deus guardada no nosso coração, e esse guardado não quer dizer que a gente tem mais um entendimento de guardado, é uma coisa que está lá, né, guardado, escondida até, né, para ninguém mexer, né, eu vou guardar isso para ninguém mexer e tal, né, mas guardada, quando diz a palavra de Deus guardada no nosso coração, é justamente ela está ativa no nosso coração, para que tudo que a gente fizer passe por ela. Tudo que a gente for fazer, a gente tem a palavra como nosso filtro, como eu falei agora há pouco, seja o nosso filtro. Então aqui diz que a palavra estará sempre no nosso coração. Isso tem que acontecer, deve estar. E aí no versículo 7, que aí vem um grande aprendizado para nós, principalmente hoje para os pais. Olha o que fala aqui: tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar o que é? Culca então, é ensinar, colocar na cabeça da criança. Então, ensinar os filhos.
né? Então, pai, você é o primeiro grande herói que o teu filho, a tua filha tem. O primeiro herói que o filho conhece, a filha, é o pai. O pai é aquele herói, o primeiro herói da vida do filho. E o pai, ele tem uma função maravilhosa de estar ensinando o seu filho. Então, papai, você deve ser para o seu filho, ele tem que olhar para você e ver um modelo de marido que ele quer ser. Ele fala assim, ó, quando eu casar, eu vou ser um marido igual ao meu pai. Isso é bacana. E para a filha olhar para você, papai, e falar assim, eu quero ter um marido igual ao meu pai, né? Igual o papai trata a mamãe, eu quero ter um marido assim, né? Tem uns que dá até risada agora, né? É melhor ser melhor. Não, mas a gente tem que procurar melhorar a cada dia. Todos nós temos falhas, claro que temos. Mas os nossos filhos nos veem como grandes heróis. E a gente não pode decepcionar esse nosso filho, a nossa filha. Então, nós temos que procurar dar o melhor exemplo. E principalmente o exemplo de servo de Deus. Esse é o melhor exemplo que a gente pode deixar para os nossos filhos, a melhor herança para os nossos filhos é que nós somos verdadeiros servos de Deus. O meu filho, a minha filha tem que ver em mim que mesmo apesar dos defeitos, das lutas, dificuldades, eu vou continuar servindo a Deus, buscando a Deus, orando, lendo a palavra, e o nosso filho vai ver isso em nós como um exemplo, e vai querer seguir, porque vai ver em nós grandes maravilhas Deus fazendo. Então, mais do que ser um marido como nós, mais do que ter um marido como nós, bom que os nossos filhos olhem para nós e falem, eu quero ser um servo de Deus, uma serva de Deus, igual meu pai é. Isso é o melhor exemplo. Sabe, meu pai busca a Deus e eu quero buscar igual ele. Eu quero andar nos caminhos de Deus igual meu pai anda. Então aqui, nesse texto, olha só, dá uma grande lição para nós. Fala, tu as inculcarás, quer dizer, as palavras do Senhor, você vai ensinar para os teus filhos. E aí fala assim, coloca de novo o versículo aí, dá para pôr? Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em casa. Então aqui a gente vai parar em alguns pontos aqui, nesses pontos, para a gente ver. Você vai falar assentado em casa. Ou seja, papai, tira tempo com seu filho. Antes a televisão roubava o tempo dos pais com os filhos. Hoje o celular está fazendo isso. Então, tome cuidado. Senta com seu filho. Senta no chão com ele. Brinca com ele. Seja criança com ele. Às vezes nós estamos querendo colocar sobre os nossos filhos tanta responsabilidade que hoje os pais não estão deixando os filhos nem ser criança mais. O filho tem que estudar hoje, já começa bem cedinho de ir para a escola, porque hoje o pai e a mãe, os dois trabalham, o filho tem que estudar logo cedo e ir para a escola, tem responsabilidades lá, né? Mesmo que é bebezinho ainda, né? A partir de quantos anos já vai para a escola? 3 anos já começa a ir para a escola, né? Ou às vezes até antes. Aí tem obrigações, mesmo que seja uma criança de 1 ano, vai para a escolinha, vai ter hora de comer, vai ter hora de brincar, vai ter hora de dormir, já começa todas essas regras. E daqui um pouco cresce um pouquinho mais, começa a aprender a ler, escrever, aí os pais falam, já tem que aprender inglês também agora, né? Já tem que aprender. Aí já coloca no inglês, né? Já começa a colocar tantas responsabilidades sobre as crianças. É bom isso, porque a gente sabe como está sendo aí fora para conquistar um emprego hoje, né? Antigamente, né?
Fala antigamente, Jesus, eu me sinto tão mal de falar antigamente. Mas antes, né, a pessoa que não sabia ler e escrever, vai ser faxineira, né? Hoje, se você não souber ler nem escrever, nem faxineiro você é mais. Porque tem que preencher os relatórios hoje, tem que colocar lá, às vezes, data dos produtos, nome dos produtos que usou, tem que ler os rótulos dos produtos que está usando. Então, olha só como está. Né? E para conquistar um emprego ainda melhor, você tem que saber agora. Antigamente era datilografia, né? Você tem datilografia? Já te fizeram essa pergunta, seu velho, sua velha? Já? Você tem datilografia? A gente colocava no currículo lá, datilografia, né? Aí depois começou a vir Excel, Word, né? Hoje você tem que saber, às vezes até programações, saber como, né, fazer montagens o Excel de planilhas, tal, tem que ser uma coisa mais avançada, e a gente está colocando muito isso sobre os nossos filhos. Não é ruim, mas eu não posso substituir essas coisas pelo tempo que eu preciso ficar com ele, porque já já o seu filho cresce. Quem é pai de filha aqui? Você tem filha? Então, já já vem um gavião e toma a sua filha, leva ela embora. Olha o gavião sondando aqui, ó. Então, aí foi o gavião, já veio. Então, né? Então já já o filho cresce e passou o tempo de brincar. Então, tem esses momentos do seu filho, com a sua filha. Então fala, ó, aqui eu... Tirou a foto, Mário? Fala, eu tiro 1000 fotos, o pastor não salva uma. Não paro. Né? Então fala aí com o caras dela, assentado em tua casa, ter tempo de conversar com o filho, com a filha, parar, ver como está indo lá na escola, como está indo no trabalho. Sabe, seja amigo, que o teu filho tenha você, pai, como o melhor amigo dele, que a sua filha tenha você, pai, como o melhor amigo também. Então, participe, aprenda os jogos que eles estão jogando hoje. É difícil, aprenda, tenta, pelo menos vai ter aquele momento ali de distração, de brincadeira. Eu costumo às vezes brincar com as crianças aqui da igreja, é tão gostoso, né? Eu estava falando isso e lembrando, um dia que estava tendo aqui, eu não lembro se era uma festa, uma reunião aqui, e depois o Henrique estava me ensinando as palavras em inglês. O Henrique pegava o caderno dele e me ensinava as palavras, só que aí eu pegava e lia, falando como se fosse em português a palavra, e ele dava risada, falava, não é assim não, pastor. Eu falei, como é, Henrique? Aí ele lia em inglês, me ensinava o inglês, né? Então, isso ter esse momento com a criança. Então, isso serve para o papai, para a mamãe. Então, tem esses momentos, não deixa, sabe, a loucura, a correria desses dias, tirar isso de você. Não deixa o celular tomar todo o tempo do seu filho, da sua filha. Não deixa. Antes a gente falava muito da televisão, hoje é o celular que está com a criança o tempo todo. Né? E o pai, às vezes, porque trabalha, a mãe trabalha, não quer chegar em casa e brigar com o filho, falar, não, você não vai ver celular, mas a gente precisa fazer isso. Porque o celular não substitui a tua presença, papai, não substitui esse contato que o filho precisa ter. Então, e você conversando ali, sentado com seu filho, você vai ensinando as coisas de Deus, você vai ensinando a palavra de Deus, você vai tirando um momento de oração com seu filho. Às vezes o seu filho vai te falar alguma dificuldade, você vai falar, vamos orar, é tão gostoso. E eu falo, como é gostoso a gente criar os nossos filhos no caminho do Senhor. Porque daqui a pouco eles começam a ter 4, 5 aninhos, e eles começam a falar, papai, eu vou orar por você. É tão gostoso. Eu lembro a Letícia, quando tinha 5 anos de idade, e eu falava, filha, vem cá, ora pelo papai.
e ela colocava a mãozinha e falava: papai do céu, abençoa o meu papai. É tão gostoso isso, mas precisa a gente dedicar tempo para isso. Então, papai, como diz aqui, ensina o teu filho assentado em tua casa, olha só, andando pelo caminho. Saia com seu filho, com a sua filha, vá no shopping tomar um sorvete. Às vezes a gente joga, o celular na mão dos filhos, porque não quer ter esse trabalho de pegar o filho e passear com ele. A gente foi esses dias aí com a nossa netinha, chamada Letícia, a gente foi até o Parque Ecológico, aí dar uma volta no Parque Ecológico. Ela ficava admirada vendo tudo. Primeira vez que ela foi no parque, Primeira vez, então ela ficava admirada vendo tudo. Então a gente precisa resgatar isso. Pegar o filho ou a filha, vai até o shopping, toma um sorvete, come o lanche daqueles lá que, a gente fala para eles não comerem, mas a gente adora, come o lanche daqueles, come a batata frita com seu filho, ora, pede para Deus abençoar, come aquilo, mas precisa ter esse tempo, sabe, isso é gostoso. Os nossos filhos precisam ver que a gente está disponíveis para eles. Às vezes os filhos não têm buscado os pais, porque os pais estão sempre correndo, sempre ocupados. E os filhos não conversam mais com os pais. Aí com quem eles vão conversar? Com os amigos na internet, com os amigos na escola, com os amigos no trabalho. E às vezes não vão obter um melhor conselho, Então, papai, mamãe, hoje é dia dos pais, mas é algo que serve, essa palavra serve para nós, para você que pretende se casar, ter filho também. Isso é importante, desde já vai pensando nisso, para que você forme famílias também, vocês formem famílias que estejam de acordo com a palavra de Deus. Então aqui, a gente ter tempo para os nossos filhos, andando pelo caminho. Quando eu estiver andando com os meus filhos, eu vou ensinar para eles sobre Deus, sobre o amor de Deus, sobre a palavra de Deus. Então olha só que versículo lindo esse. Eu preciso andar com os meus filhos se eu quero ensiná-los. Agora os pais têm se distanciado dos filhos, e o filho não consegue mais ver o pai, a mãe como exemplo, porque eles estão muito longe. Então a gente precisa estar andando com os nossos filhos. Lembra a Letícia quando ela era solteira, saía com o pessoal da igreja? Vá, depois do culto, depois da reunião de jovens, a gente vai para tal lugar. Fala, tudo bem, filho. Ela ia e depois a gente ia buscar ela, para saber onde ela estava, com quem estava. Então ela ia com o pessoal da igreja, ia para lá, e às vezes 2 horas da manhã a gente ia lá buscar ela. Fala, filha, liga, a gente vai te buscar. E a gente ia buscar ela. Estava a meninada comendo hambúrguer e tal, por aí, tomando suco, tá? Ótimo. Então participe das coisas que seu filho tem feito. Se interesse com quem ele tem andado. Pais, traga os filhos para a igreja. Então, a gente vê que a gente vai ensinar o nosso filho a buscar a Deus se a gente der exemplos para eles. Traga os seus filhos para a igreja. Hoje, Deus está tendo que usar as crianças para trazer os pais para a igreja. E tinha que ser o contrário. Tinha que o pai falar, hoje é dia de culto, vamos para a igreja. Um dia desse o irmão mandou uma mensagem no grupo, falando, orem por mim, eu preciso voltar a buscar a Deus. E nós colocamos, vamos orar sim. Só que aí depois, no particular, eu falei com ele. Eu falei, a responsabilidade é tua como marido, como pai, de levar a tua família para a igreja. É responsabilidade nossa.
Não é a mulher que tem que ficar falando para o marido, vamos para a igreja, vamos, a gente tem que, não é. Você, homem, tome a rédea da sua família, da tua casa. Você é sacerdote na tua casa, você é homem de Deus, aleluia. Sabe, então diga, eu vou servir a Deus e toda a minha família vai servir a Deus também. Que vejam em você, pai, um exemplo de homem de Deus. Fala glória a Deus, aleluia. Então, andando pelo caminho que é Deus, esteja com seus filhos, ande com eles, participe das coisas dela. Depois fala, e ao deitar-te. Quantos pais hoje, às vezes, não vê nem quando o filho chega em casa? A gente tem que estar participando de todos os momentos. Ao deitar, quer dizer, filho, você tem um lar aqui, uma família. O filho pode não gostar porque ainda não é pai, mas quando for vai nos entender. Tem hora que tem que falar não. Deus fala quantas vezes não para a gente, e a gente continua amando Ele, né? Porque sabe que Ele tem o melhor para nós, e esse tem que ser o entendimento dos nossos filhos, saber se o meu pai disse não, minha mãe disse não, é porque isso não é bom para mim. Então tem hora que tem que falar não, tem hora que falar assim, não, pera aí, você não vai ficar a noite toda fora de casa. E aí eu fico sem dormir aqui, preocupado. Não, eu quero estar aqui em casa a tal hora, ou eu vou te buscar a tal hora. Então a gente tem que colocar regras e também estar participando desse momento, que os nossos filhos, até o deitar, nós estamos junto com eles. Que eles tenham aquele momento que depois a gente vai deixando, aquele momento de orar com o filho para dormir. É tão gostoso isso. Tem pais que leem história para os filhos na hora de dormir. Olha que gostoso isso. A criança nunca vai esquecer desse momento. Isso são preciosidades. Então você que tem orado pelo seu filho, continue fazendo isso. Se você não faz, comece a fazer. Fala, filhinho, vamos orar. Faça uma oração simples. Quando os pais trazem os filhos geralmente no fim do culto, falam, pastor, orar pelo meu filho, a minha filha, eu vejo que é uma criança. Você pensa que eu oro, Senhor Deus, não, eu chego ali para a criança, eu me abaixo para ficar na altura da criança, eu me ajoelho aqui, ou me agacho, e eu oro, sabe como? Papai do céu, abençoa fulano, abençoa fulana. Papai do céu, cuida dela lá na escolinha, onde ela estiver. A gente tem que falar essa linguagem com os nossos filhos. Isso é ensinar a palavra de Deus para eles. Então, ore com seus filhos na hora de deitar. Se eles já tiverem mais grandinhos, ensina a eles que ao deitar tem que orar, falar com Deus. E aqui depois fala, ao levantar-te, quando os nossos filhos levantarem, saber que há um pai que se preocupa com ele, que se preocupa com ela, que há um pai que está junto com eles na batalha desse dia. Quantos filhos têm às vezes entrado em depressão, jovens? Quando a gente era jovem, você aí que tem mais de 50, quando você era jovem, tinha algum jovem na sua idade que tinha depressão? Não tinha. A gente não via isso. E olha que bullying, era a coisa mais comum que tinha, né? Todo mundo tinha apelido, todo mundo era zoado na escola. E isso nem causava depressão. Não tinha isso. Porque tinha família, tinha conversa. Então, isso que a palavra de Deus está nos falando hoje, a gente precisa resgatar.
Os nossos filhos têm que saber que eles vão enfrentar um dia, pode ser um dia difícil, mas eles têm o pai, têm a mãe, têm uma família junto com eles. Oh, aleluia! Quanto mais você, homem de Deus, você, mulher de Deus. Então, nós vemos aqui que nós temos que estar ensinando os nossos filhos, quando levantar, toma café com seu filho. Se bate horário, dá para fazer isso, faça. Toma café junto com eles. Pare e ore. Ensina o teu filho que tem que orar. Pergunta para o seu filho, você já orou? Na hora que ele acordar, na hora que ela acordar, fala, você já orou? Ensina ele que deve estar orando para ter um dia abençoado. Então a gente tem que estar ensinando os nossos filhos o tempo todo. Levantou, ensina o teu filho que tem que orar. Não deixar a preocupação do dia tomar a nossa vida. Às vezes o filho levanta, o pai fala, e aí, está pronto já para a prova? E aí, você já orou? A gente sempre falava para a Letícia, quando ela estudava, né, escola, primeiro grau, a gente falava, ela ficava preocupada, né, vai ter prova, a gente falava, filha, você estudou? Estudei, então pronto. Aí a gente ensinava o quê? Na hora que você pegar a prova, filha, antes de colocar seu nome, ora. A gente fala, ora e fala, Deus abençoe, eu estudei, me ajuda a fazer esta prova. E a gente brincava, sempre foi de brincar, eu falei, fala, Deus, se cair algo que eu não sei, me ajuda a dar um chute bom, Senhor. Seja bom, um chute bem, né, certeiro, né? É isso. Filha, você estudou, ora e faz a prova, acabou. Então, saber que nós estamos junto com eles. Saber, eu não vou te castigar por causa disso. Se você fez tua parte, acabou. Então a gente tem que estar ensinando os nossos filhos que eles têm sim que fazer, né, ter os seus compromissos, mas que eles têm que ter o Senhor na vida deles. Isso faz toda a diferença. Amém? Glória a Deus. Então, eu falo isso para vocês, a Letícia, ela sempre teve eu e a pastora como seus melhores amigos. Então, em tudo ela contava com a gente, falava com a gente. Então, eu quero que isso você também mostre para o seu filho, que eles têm que ver em vocês, eles tenham vocês como os melhores amigos, amém? Então, e hoje, Dia dos Pais, eu quero falar também de uma pessoa que é pouco falada, mas eu creio que teve uma importância muito grande na vida de Jesus, que foi José. Mateus, abra comigo aí, por favor. Eu só coloca aqui, né, por favor. Se você acompanha, Mateus capítulo 13, no versículo 55. Olha o que diz aqui. Quando Jesus chega ali na cidade onde cresceu, dizem assim, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas, pois falam, suas irmãs não estão no meio de nós. Eu quero só pegar essa primeira parte, falar assim, ó, não é este o filho do carpinteiro? Então, olha só o exemplo que dava José. Deus escolheu Maria, uma santa, uma mulher de Deus, um exemplo de serva de Deus, mas Deus não poderia deixar o seu filho crescer com qualquer um, porque para Jesus, quem seria a referência? O pai, por ser um menino, um pai, ele ia crescer, José ia estar ensinando para ele as coisas. Então José foi uma pessoa muito especial na vida de Jesus. Você, pai, você tem um papel todo especial na vida do teu filho, da tua filha. Você é especial para os seus filhos. José, Deus tinha que escolher alguém
que fosse capaz de ensinar as primeiras coisas para Jesus. E José aqui, olha só como conheciam. José como sendo o carpinteiro, um homem trabalhador. Então que olhe para o seu filho e veja, espera aí, esse aí não é filho do fulano lá que trabalha em tal lugar, que sai cedo de casa, né? Que é motorista, que é contador, que é feirante, que trabalha no TI, né? Trabalha aí, é açougueiro, né? Então, tantas profissões aí. Então, viam José como sendo um homem trabalhador. Podia falar, peraí, esse aí não é o filho daquele bebum lá não, o tal de José, é o Zé da cachaça, né? Mas Deus tinha que escolher alguém que fosse um exemplo para Jesus nos primeiros passos. Jesus foi uma criança como outra qualquer, teve que mamar, né? Teve que começar a aprender as primeiras palavras, tudo isso. A história, a Bíblia não conta tudo. A gente vê o relato só, o nascimento de Jesus, depois aparece ele com 12 anos de idade só. E de José a gente conhece poucas coisas de José. A Bíblia não relata nem quando ele morreu. E a gente vê que José não está nem na crucificação de Jesus. Ele já havia morrido antes. Mas ele foi principal. Foi essencial ali nos primeiros passos de Jesus. E Deus escolhe este homem José para ser o pai de seu filho. Alguns falam é o padrasto, né? Porque Jesus nasceu de Maria, né? Com o Espírito Santo, né? Através, Jesus é filho de Deus e de Maria aqui na terra. José seria o pai de Jesus aqui na terra. E Deus coloca este homem para dar exemplos para Jesus. E olha agora o que está no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Olha o que fala. Aí falando de Jesus. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Aí falei, não vive aqui entre nossas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então olha só, falaram de Jesus alguns, aqui está narrando a mesma história. Uns falavam, peraí, esse aí não é filho do carpinteiro? E outros falavam, peraí, esse aí não é o carpinteiro? Quer dizer, olha só, Jesus, ele aprende com José o trabalho de carpintaria. Então olha a importância, pai, que você tem para os seus filhos. Eles vão ver em você um exemplo. E que você seja um bom exemplo. Jesus vê ali em José um trabalhador, e eu creio que Jesus lá, criancinha, talvez falar, papai, posso ir lá no trabalho com você? Né? E ela e José já pegava Jesus pequenininho e falava, segura para o papai isso, pega aquilo lá para o papai. E ele foi crescendo e aprendendo um ofício. Então ensina ao teu filho. Pai, você é um grande exemplo para os seus filhos. Que você seja um grande homem de Deus. Porque os teus filhos vão tentar te copiar. Eles vão tentar fazer igual você. A gente vê aqui na história de Jesus. Jesus cresce aprendendo o ofício do seu pai. O seu pai ensina, né? José ensina para Jesus a carpintaria. E ele é conhecido também ali, onde ele morava, como o carpinteiro. Então que o teu filho veja em você, pai, um grande exemplo. Amém.